Este é o necromante, Malister. Ele é um poderoso mago da morte que ganhou fama há 1200 anos e já entrou para as fileiras de uma lenda de alto nível. É até dito que ele está em igualdade com Lish e Liu. Lilian apresentou a Leilin, parecendo surpreso, embora essa fosse uma pequena investigação. O assistente Leilin sendo capaz de atacar tão facilmente significa que ele deve ter um grande número de segredos. Bem, já que todo mundo está aqui, vamos começar. Malister insistiu, parecendo entusiasmado. O grande desejo em seu tom chocou ligeiramente Leilin. Como Leilin estava agora, ele se tornara mais sensível à força emocional da excitação desse velho bruxo, juntamente com a situação no norte. Era evidente que eles tinham grandes planos. A razão pela qual estamos reunidos aqui é obviamente para a eternidade que os deuses têm. Lilian falou baixinho, parecendo tão ansiosa quanto. Mesmo que fossem necromantes, lendas como eles, que não se transformam em lixes ou espíritos, só poderiam viver por, no máximo, alguns milhares de anos. Esta era uma diferença gritante dos poderosos deuses nos céus. Como lendas, eles achavam que não tinham menos talento ou investiam menos esforço do que os deuses. A única coisa que eles perderam foi que eles nasceram tarde demais, o que significava que eles não tinham oportunidades até então. Nessa situação, qual lenda se sentiria satisfeita em encarar os deuses no alto e na glória eterna? Basicamente, cada um deles tinha a ambição de ascender e se tornar um deus. Embora houvesse acordos entre as lendas do continente, bem como regras de igrejas ou organizações, encontros privados como esses ainda aconteciam. Afinal de contas, papéis e posições piedosos foram todos explicados. Para se tornar um deus com sucesso, um ou talvez até alguns tiveram que ser derrubados. Mesmo que muitas lendas se juntassem, elas só conseguiriam, no máximo, espancar um avatar. As verdadeiras formas de deuses em seus reinos piedosos eram praticamente invencíveis. Por isso, foi necessário esperar por uma batalha entre deuses. Somente quando começaram a atacar uns aos outros as lendas tiveram uma única chance de obter divindade, Godspark ou até mesmo um papel piedoso. Todas as lendas conheciam essa possibilidade, e foi por isso que elas se reuniram. Tenho certeza que todos vocês conhecem a situação do norte. A deusa Tece e Deus da Justiça fez um acordo, então a decisão de apoiar a rainha Alustriel na recuperação de seu reino não mudará. Definitivamente haverá uma batalha contra os deuses orcs. Baseado em minhas informações, outros deuses humanos não vão fazer muito sobre isso. Lilian agora parecia extremamente zelosa e pronta para fazer uma aposta. A deusa Tece e Deus da Justiça são deuses maiores, enquanto o deus Orc só tem um deus maior, Gruns. No entanto, ele é apoiado por deuses intermediários e menores. A batalha com os dois deuses maiores chegará em breve, o que será uma oportunidade para nós. Leilin finalmente soube por que as lendas se reuniram aqui. Eles estavam contando com os deuses se machucando em batalha, o que lhes daria a oportunidade de obter divindade ou uma centelha divina. No entanto, mesmo o mais fraco deus verdadeiro não era algo com que uma lenda pudesse lidar. Isso não foi muito menos difícil do que tirar castanhas do fogo. No entanto, isso combinou bem com o objetivo de Leilin. Por isso, seus lábios se curvaram em um sorriso, uma boa escolha. Bem, então, posso saber quais são seus alvos? Obviamente não vamos colocar nenhuma esperança nos três deuses maiores. O mago Malister está interessado somente na divindade e nos papéis divinos que têm a ver com a morte. Ele está apenas solicitando a força divina acumulada dos avatares, bem como quaisquer armas divinas que possam aparecer. Lilian fez uma breve explicação e depois olhou para ele. Que tal Sir Leilin? Você tem algum objetivo? Leilin esfregou o nariz. Como estou agora, acho que não posso pedir muito. Eu vou junto com o que você faz.
Tudo que eu quero é um traço da força divina de um Deus verdadeiro. Para as lendas comuns, essa é uma ótima escolha. Malister deu a Lily um longo olhar. Para a maioria das lendas que queriam se tornar deuses, primeiro precisavam reunir seguidores de fé, e depois tentar compreender uma lei. Ao combinar isso com a fé, a força divina seria formada. Foi uma pena que esta fosse a parte mais difícil. Mesmo no Magus World, o Morningstar Magi não conseguiu ultrapassar o obstáculo das leus. Só depois de se tornar um Rank 6 Brea Kingdom Magus e depois de uma alma se tornar completamente positiva, pode-se começar a compreender Rendileus. No mundo dos deuses, embora houvesse o poder da fé como um truque, ultrapassar o obstáculo era muito difícil. No entanto, roubar um traço de força divina seria capaz de resolver esse problema, permitindo ultrapassar o limiar das leus. Esta foi uma enorme tentação para as lendas. Então, qual deus você está mirando? Lilian perguntou. Provavelmente Malar. Lily mencionou o nome dessa pessoa infeliz. Este foi um dos deuses que haviam sido mencionados nas discussões anteriores. Que corresponde ao nosso plano original. Não há conflitos também. Depois que eu voltar, posso usar minha influência e participar da operação para atacar o avatar de Malar. Claro, você terá que mencionar seu interesse aqui. Ela assentiu. O deus da caça, Malar, foi uma boa escolha considerando o plano. Não havia outra razão senão que Malar fosse um deus menor e o mais fraco de todos. Este foi o mais importante, porque as lendas não estavam tão confiantes de que poderiam derrubar o avatar de um deus maior. Em segundo lugar, Malar não era um deus ORC e apenas um aliado. Ele não teria muitos reforços com ele. Em terceiro lugar, e também o mais importante, ele era um deus do mal. Não havia riscos de manchar a reputação de alguém por eliminá-lo, e até obter um bom nome de ser justo e tudo mais. Além disso, a fé nele era abaixo do esperado. Além das criaturas, havia apenas alguns animais intelectuais. Ele tinha poucos seres poderosos que ele poderia realmente usar. Com todas essas considerações, a tragédia que Malar se tornaria era óbvia. Leyline estava observando a força divina de Malar por um longo tempo. Inicialmente, com sua força, a escala dos seguidores e sua compreensão da lei de Devor, ele deveria ter sido capaz de produzir um traço de divindade de Gula ou devorar. Infelizmente, esses dois eram óbvios demais para que ele pudesse ser facilmente associado a Beelzebub. Beelzebub acabara de cair num sono profundo, e se Leyline aparecesse de repente, os deuses com certeza começariam a fazer associações. Os deuses não eram tolos e, pelo contrário, eram extremamente inteligentes. Foi só que às vezes eles foram influenciados por seus papéis divinos e as emoções dele. Beelzebub e os outros arquiduques no inferno são todos alvos para eu matar no futuro, mas não agora. Leyline acariciou seu queixo enquanto ponderava. Além dessa escolha, ele tinha poucos outros. Afinal de contas, isso também tinha que ser compatível com o caminho como um Rank 8 Magus que ele levaria. Meu caminho deve conter força emocional e a vileza de todas as coisas vivas. Com a Dream Force sendo usada como base, eu o conterei além do espaço e do tempo. Com esta base, a única coisa compatível com o poder dos demônios só pode ser massacre e morte. As tentações dos demônios definitivamente darão origem ao massacre e à morte. Depois de fundi-los, ele formará o pecado mais básico. Ele tinha uma série de coisas que o restringiam devido ao seu objetivo, e ele, portanto, tinha pouca escolha. Os dois únicos caminhos possíveis para ele eram o massacre e a morte. Esses dois deveres piedosos eram muito poderosos, e não era aconselhável provocar deuses que captassem esses papéis. O único que controlava a morte era o maior deus da morte, Kelenvor, bem como o deus que tinha relações tanto com o massacre quanto com a morte, o deus do assassinato, Sirik. Ambos eram deuses maiores.
Se Leilin tinha planos de ir contra a divindade desses dois, Leilin achava que seria melhor procurar um método melhor na morte. Além desses dois, havia apenas Malar, com o papel de caça, que de certa forma mantinha relações com a lei do massacre. Se foi dito que um papel completamente piedoso significava ter 100% de compreensão de uma lei, então haveria apenas no máximo 10% de divindade. Para o papel piedoso da caça, isso obviamente incluía perseguição, abate e muitos outros que representariam cerca de 80%, bem como outras leis diversas. Com base nisso, até poderosos deuses intermediários poderiam facilmente obter a divindade de massacre e perseguição de seu avatar. Embora a classificação de Leilin em termos de força estivesse um pouco deficiente, ele ainda era um mago de Leus. Não foi tão problemático separar e mudar o poder da divindade que ele exigia. Se eu realmente tiver que formar um traço de divindade para o massacre, ainda levarei uma década, mesmo com orações de meus seguidores, Leilin suspirou. Levaria uma década apenas para obter a divindade, muito menos acender seu Godflame e obter uma chance de desempenhar um papel importante ou tornar-se um verdadeiro deus. Embora essa velocidade fosse surpreendente, Leilin ainda estava insatisfeito. Desde que ele conheceu o Distorted Shadow, ele estava se sentindo muito nervoso. Como o Shadow distorcido queria se recuperar e tinha sua consciência sobrevivendo por dezenas de milhares de anos, ele definitivamente tinha mais as mangas do que apenas o feitiço arcano que Leilin tinha. Tinha que haver outros peões. No momento em que ele não fez um movimento rápido o suficiente, Distorted Shadow definitivamente mostraria seu trunfo. Sombra Distorcida era um antigo pico de classificação 8 magus. Em comparação, Leilin era como uma formiga e a parte passiva. Por isso, era necessário que ele viesse para o norte e obtivesse um traço de divindade do massacre. Depois de obtê-lo, as lendas poderiam tornar-se mais sensíveis às orações de seus seguidores, e a velocidade com que a fé e a força divina seriam acumuladas aumentaria. Da divindade, e então acendendo os Godflames para se tornar um semideus. E finalmente conseguindo um papel divino para ascender e se tornar um deus verdadeiro. O sistema de progresso no mundo dos deuses era claro.